Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de interpretação de texto, conhecimento, história aqui no nosso canal. Antes de colocar no quadro aqui o nosso tema de hoje, eu quero me apresentar de forma diferente. Tudo para facilitar a leitura daquelas pessoas que têm dificuldade para enxergar com os olhos, mas que assimila tudo pelo cérebro. E é para você, meu amigo e minha amiga, que eu vou me descrever nesse momento. Eu sou Jeová Gonçalves. Tenho 65 anos. Pele parda, cabelos brancos com a faixa preta ao lado esquerdo. Estou usando óculos de grau, camiseta branca, com 2 microfones na minha frente aqui no peito. E uma foto estampada na camiseta da primeira arma desenvolvida pelo chinês no século 3 a.C. e eles batizaram de a besta do Apocalipse. Aqui atrás de mim tem um quadro branco onde eu coloco as minhas anotações. As bordas em marrom. À minha esquerda eu tenho 2 fotografias na parede. A primeira aqui embaixo é dos índios Yanomamis, que foi fotografada pela equipe do presidente Lula no início do seu governo em 2023. Os Yanomamis estavam morrendo de fome e a míngua morrendo de fome também, muito doente. Mais em cima eu tenho aqui uma fotografia pré-histórica do homem das cavernas. À minha direita eu tenho a bandeira do Brasil e a bandeira da Bahia, o meu estado. Mas ao fundo, à minha direita, um quadro, um painel com o mapa do mundo. E aqui no meu quadro já está as anotações da pirâmide social que eu vou falar já antes do tema. Bem, agora vamos à nossa aula. A pergunta de hoje é sobre teologia. Você já ouviu falar o que teologia? O que é teologia? Então vamos colocar aqui no quadro. A teologia para você, meu amigo e minha amiga, é capitalista ou humanista? Vamos colocar aqui. Teologia. Teologia é humanista ou capitalista. O capitalista. É humanista ou capitalista? É isso que nós vamos ver agora. Acompanhe passo a passo aqui comigo. Eu tenho aqui, como eu falei, para início de carreira, para a gente começar a destrinchar o que é isso. Meu amigo, é muito difícil você trabalhar com um adulto. Por isso que às vezes eu estou repetindo aqui, eu vou na aula de ontem, eu puxo um pouco da aula para hoje, que é para as pessoas ir assimilando. O adulto é mais difícil de aprender as coisas, ele demora um pouco mais a assimilar os fatos. Criança, adolescente, é muito mais fácil assimilar os assuntos. Mas o adulto, você tem que ter paciência e mastigar, explicar, juntar A com B, para poder as pessoas acostumar a entender o assunto. Aqui no quadro eu tenho aqui uma pirâmide social. E nós somos no Brasil hoje 212 milhões de habitantes. 212 milhões. 212 milhões de pessoas. Esses 212 milhões de pessoas, 91% dos brasileiros, 91%, vive com a sua vida apertada. Sempre foi assim, desde o início das civilizações. Mas é inadmissível que o Brasil hoje, 10% do povo brasileiro hoje, 10% dos brasileiros, possui 51
da riqueza do país. Isso é um absurdo. O Brasil, 10% dos brasileiros possui mais da metade da riqueza de tudo que o país arrecada. Aí fica 91% vivendo, com licença da palavra, na miséria. Aqui eu coloquei no quadro que 1% dos brasileiros ganha entre 13.560 a 33.900. 4% ganha entre 6.780 a 13.560. 4%. 9% desses brasileiros, aqui já começa a cair. Ganha entre 3.390 a 6.780. 16%, piora mais ainda, ganha entre R$ 2.034 a 3.900. Olha só. 20% desse povo, senhoras e senhores, ganha entre R$ 1.356 a R$ 2.034. 20% dos brasileiros. E o pior, 46% tem uma renda inferior a R$ 1.356. Por isso, 51% dos brasileiros fica com toda a riqueza que o país arrecada. De quem é a culpa? Por isso o nosso canal é conhecimento e realidade. Porque o povo tem que ter conhecimento para poder entender a lógica da vida. Não pode um país rico como o nosso, 10% do povo brasileiro, possuir mais da metade da riqueza que todo o país arrecada. Algo está errado. E nós vamos tentar explicar para o senhor e para a senhora que sempre foi assim, mas que hoje está pior. Porque hoje nós temos o conhecimento na palma da mão. Hoje nós temos como saber tudo que se passa no mundo. Hoje o mundo está interligado. Então não tem como mais você procurar desculpa, dizer que não sabe, que não ouviu falar. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa pergunta é essa aqui. Vamos deixar essa pergunta para o último. A resposta para o último, porque senão a aula fica sem graça. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, que é para dar continuidade à nossa aula aqui. Acompanhe, senhoras e senhores, passo a passo. Isso aqui eu já falei, não precisa botar mais isso aqui, porque senão precisar escrever alguma coisa, fico sem espaço. Vou tirar isso aqui, eu já falei a nossa aula, né? Se alguém quiser fazer uma revisão, é só botar no vídeo a fita aqui e vocês estão tudo lá. Deixar só a pergunta aqui. Bem, a pergunta vocês já sabem, está aqui no quadro. E vamos passo a passo, para que você entenda, no final, o que significa teologia. Será que é humanista? Será que é capitalista? Vamos lá. Vamos falar de 3 profissões, para que o senhor entenda como se comporta a teologia. A biologia, o que é que faz um biólogo? Ele tem as mesmas condições de estudar, assim como o teólogo. Passo a passo, ele vai estudar sobre a vida dos animais, dos bichinhos. Depois que ele estudar, ele fizer o seu vestibular, fazer a sua faculdade, ele vai cuidar dos bichinhos. Ele estuda os animais, as espécies da natureza. O biólogo faz isso. Depois ele vai, se ele quiser seguir carreira, ele vai estudar, vai cuidar de animais. O seu comportamento e a sua vida na natureza. Isso é um biólogo. Um engenheiro civil, o que é que ele faz? Ele faz o mesmo processo. Estuda, ele calcula o valor, o peso, a capacidade de uma estrutura. Por exemplo, aqui. Isso aqui, eu como sou técnico em edificações, eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma escada. Olha só. Uma escada de acesso de um edifício. Então, o engenheiro, para saber o que é que se precisa ser feito, ele trabalha com cálculo estrutural. Cálculo estrutural. Isso
é o papel de um engenheiro. Cálculo estrutural. Vamos para outra profissão. O juiz. O que é que o juiz faz? O juiz, ele sentencia o réu. Mas antes disso, alguém tem que cometer um crime. A polícia vai, pega esse indivíduo e apresenta um delegado. O delegado lavra a ocorrência e manda investigar. Depois que está tudo investigado, colhido as suas provas, ele leva ao teu juiz. Se o juiz já sai insuficiente, aquelas provas, ele manda colher mais provas, até chegar ao veredito e ele saber que aquele indivíduo foi que cometeu aquele tal crime. Então tudo é um passo a passo. Tudo é um passo a passo. O juiz não pode condenar alguém sem provas, exceto alguns, como já aconteceu no Brasil, juiz condenar pessoas sem prova. No mundo afora também é assim, tudo por dinheiro ou por poder. Mas o certo é você, é um indivíduo, condenar outro com provas. Isso são os profissionais, assim é toda a profissão da vida. Você tem que ter início, meio e fim. Agora vamos para a nossa pergunta aqui. A teologia tem início, meio e fim? Eu vou colocar aqui no quadro algumas palavras que é para a gente ir amarrando. O senhor já viu que eu falei em 3 profissões que elas têm início, meio e fim. Qual é o fim da teologia? Será que ela tem fim? Nós já vimos que ela tem início. Já vimos que a teologia tem início e tem meio. Mas será que tem fim? Vamos lá. Deixa eu deixar aqui, vou começar aqui. Vou anotar aqui. Deus, céu, Deus, céu, paraíso, paraíso, pecado, inferno. Inferno. Deus, céu, paraíso, pecado, inferno. A teologia, assim como qualquer outra profissão, ela tem que ter início, meio e fim. A teologia, os teólogos, assim como qualquer outra profissão, estuda a exegese. Hermenêutica. O que é hermenêutica? É um estudo científico para dar início à interpretação de textos, seja ele filosófico ou seja ele religioso. Isso é a hermenêutica. E a exegese é o filtro que o cara se prepara para poder interpretar textos e leituras. É basicamente igual. Isso é o fundamento da teologia. Hermenêutica e exegese. O indivíduo, para se formar um teólogo, ele tem que passar por esses fundamentos. Você pode estar diante de um pastor ou de um padre. Geralmente, todos os padres, ele estudou, ele fez curso de teologia. Ele passou pela hermenêutica e pela exegese, que é um filtro, é um estudo aprofundado para a interpretação de textos bíblicos e por aí vai. Mas isso parou aí. Mas qual é a finalidade do teólogo? Ele tem fim? A leitura dele chega ao final? Qual é a conclusão do texto dele? Geralmente é a interpretação de uma leitura. Vamos citar um exemplo aqui de uma leitura bíblica. Uma passagem ali qualquer. Digamos que o diabo levou pedra para Jesus transformar em pão. Isso é um texto que está, parece que em Lucas 1:4, 4:1.
se não me falha a memória. O diabo leva pão para Jesus transformar em pão. Pedra para transformar em pão. Como é que o teólogo vê essa leitura? Será que ele interpreta de forma correta? Será que ele diz que esse diabo... Que diabo é esse? Esse diabo é físico? É espírito? Contanto que ele leve algo para levar para uma pessoa viva. Se o diabo leva... O diabo que todo mundo chama é espírito, né? Será que o diabo leva pedra física mesmo? Isso é uma interpretação. Isso ele vai interpretar, essa beleza aí vai interpretar para os seus fiéis, para o seu público, para os seus alunos. Tá. Isso é uma passagem. A outra diz que quando ele lê assim, Jesus ficou no deserto, que é outra passagem também que tem em Lucas, é no mesmo capítulo 4. Isso parece que é o capítulo 5 ou 6 de Lucas, versículos 5 ou 6 do capítulo 4. Jesus ficou 40 dias no deserto, não bebeu e não comeu. Isso é o teólogo interpretando para o seu público, para seus alunos. Jesus passou 40 dias no deserto sem comer e sem beber. O que é isso? Como é que ele vai interpretar isso para os seus fiéis, seus alunos? Será que Jesus suportava ficar 40 dias no deserto sem comer e sem beber? Será que você fica 40 dias no deserto sem comer e sem beber? Será que eu fico 40 dias sem comer e sem beber no deserto? Isso é que o teólogo tem que interpretar. Essa é a interpretação de um teólogo. Será que ele consegue explicar isso? É você que tem que responder. A resposta eu tenho. Então, o teólogo, senhoras e senhores, a sua missão, o seu estudo, não tem fim. O único fim do teólogo é aqui, ó. Ele vai ler e vai apenas falar para Deus. Vai dizer assim, ó. Tudo ele fala em Deus. Tudo ele fala em céu. Tudo ele fala em paraíso. Tudo ele fala em pecado. E tudo ele fala em inferno. Mas tudo aqui é o quê? Tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui é o quê? Mito. Tudo isso aqui é mito. Então, o que é mito? Mito é mentira. Então, o teólogo, ele apenas trabalha para um lado. O estudo dele é apenas capitalista. O estudo do teólogo é capitalista, não é humanista. Não é humanista. Ele é capitalista. Ele é capitalista. Sabe por que é capitalista? Quando Tomé de Souza chegou no Brasil em 1949, quem foi que ele trouxe junto com ele? Padre. Quem foi o padre que ele trouxe? Manuel da Nóbrega. Jesuíta. O que foi que Manuel da Nóbrega veio fazer aqui? Jesuíta. Veio fazer o que aqui? Catequizar os nativos. Trazer o quê? Qual é a catequese que ele trazia para aqui? Céu, Deus, inferno, paraíso. Essa era a catequese deles. Deus, céu, inferno, paraíso. Mas quando eles vieram para cá, eles vieram para cá com armas. Os índios aqui não tinham armas, só tinha a sua arma de caça, que eram as suas flechas. Então a intenção desses padres era o quê? Era terra, bens materiais. Os índios já tinham os deuses aqui. Os índios brasileiros já tinham os seus deuses aqui. Aqui. Esse era o Deus dos índios, que até hoje continua. Até hoje continua. Tupã, Jaci, Guaraci. Quem é Tupã? Deus trovão. Quem é Jaci? Deus a lua. E Guaraci é o sol. Então para quê?
essa fantasia, que ele nem explicava, eles trouxeram essas palavras aqui, céu, Deus, inferno, paraíso. Isso é que está na Bíblia. Mas isso tudo é mito, como eu falei agora. Isso tudo é mito. Então para finalizar nossa aula, o padre, o pastor, são contadores de história. Tudo que eles falam são relatos, são acontecimentos que estão nesse livro aqui escrito por homens. Tudo para quê? Por isso que nós temos 51%, 10% dos brasileiros são mais ricos, enquanto 91% vive na miséria. Essa é a finalidade da teologia, contar história. História todo mundo sabe, é só ler e contar. Mas eles não contam a história como aconteceu. Eles não contam como aconteceu. Interpretam de forma distorcida, como eu falei há pouco, para eles saberem o que é uma pedra, como saber que o espírito levasse a pedra para Jesus, ele saber que pedra é essa, que espírito é esse, que o diabo não leva pedra, né? Fisicamente. Ninguém vive em um deserto 40 dias sem beber água, sem comer. Então, o padre e o pastor tem que explicar por que é que Pedro foi morar em Roma, junto com os mandantes do assassino de Jesus. Isso aqui os pastores e os padres não dizem. Por que é que Pedro foi morar em Roma, depois que Jesus é morto por Pôncio Pilatos, José Caifás? Na época, ele foi convidado por quem? Por Tibério e César Augusto, que era quem comandava o império naquela época. Então, isso os pastores e os padres não falam, porque eles são capitalistas. Então, padres e pastores são contadores de história. Eu vou ficando por aqui, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a você, meu amigo e minha amiga, um abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.